Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Tshamisani vito la Yesu. Pega o seu estudo. Tambela dyondzo ya wena. Hoje vamos direto. Abra a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2. Abra a Bíblia no livro de Lucas Pfula 2. Bíblia ka buku la Luka 2. Em nome do Senhor Jesus. Abre também a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Lucas, capítulo 2 e Mateus Luka 10. 2. Em nome do Senhor Jesus. Vito la Yesu. Levanta para o alto. Hlawuhla henhla. Diga: Jesus, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Digam amém. Muku amen. Diz assim um estudo: Ihlaya tano dyondzo. respeita o poder, a autoridade, a unção que o homem de Deus carrega. Nunca olhe para a idade de um homem de Deus e desprezar, porque ele pode ser de pequena estatura, mas não o despreze, porque ele carrega um grande nome, o nome de Jesus Cristo. Nesse nome há poder, há salvação, há autoridade, há unção, há vida. O Senhor Jesus Cristo começou a impressionar as pessoas ainda novo, porque o que ele falava não combinava com a idade que ele apresentava. Era pequeno em idade, mas grande em espírito. Veja na Bíblia, no livro de Lucas 2, capítulo 2, versículo 40 até 42. Peço para que leia, evangelista. 42 ou 50. Desculpa, 40 até 52. E o menino Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Levante as mãos, digam amém. Digam amém. Quantos anos tinha Jesus? Só tinha apenas 12 anos. Ani 12 amalembe. Escutem. Engisani. Mas ele sentava com os doutores da lei. Ele sentava com pessoas crescidas. Ele interrogava aquelas pessoas. E ele falava coisas que deixavam admirar daquelas pessoas. De onde que vem essas palavras? Onde ele consegue achar essas palavras? Valentes. Valentes. Olhem para cá. Quando você carrega o nome do Deus Pai Todo-Poderoso, mana, olha para cá. Presta muita atenção. A mana de branco. Então presta atenção. Quando você tem o Espírito de Deus na tua vida,
Até mesmo nos encontros familiares, nabika mihlangana tixaka ta wena as palavras que vão sair da tua boca, amarito lama nga ta huma nun'wini wa olha wena para mim, lavisani mina vão deixar pessoas ma admiradas. ta hlamarisa vanhu Nós não lhe conhecemos assim. hina ni mu tivisi u Ah, é muito difícil com silêncio. não lhe conhecemos Com assim samarito porque as umesaka. palavras que você tira E marita kufa. são palavras São palavras maduras. e marito akufa Palavras de uma e pessoa marito ya munhu que o pensamento yakho amapimo yakwe funciona, está no lugar. matira lomu lavekaka kona Valentes, inena até o teu marido vai ficar na admirado. vinu wa wena ta hlamala A minha esposa, asati wa mina desde que ela começou a ir para aquela igreja, kusukela a sungula ku ya ka kereke liya ela já pensa diferente. se apimise ndlela ku hambana Eu estava a meditar estando em a ni casa. ehleketa nkarhi lona ni kumeka Eu kaya orei, meditei. ni khongelile ni ehleketa Então veio no meu coração uma coisa. ku timbilwini wa mina xa wu karhi E eu disse o seguinte: ni wo vulavula leswi algumas mulheres, vavasati va wu karhi os seus maridos lá em a va casa, vanuna va vona mutini não lhes seguem por causa de uma a coisa. va va landzi kona ka nchumu xin'we Elas não são exemplo. a hi xifananiso Quem está compreendendo Eu vou isso? na Sucumaka. Algumas mulheres vavasati va wu karhi não fazem o marido a cobiçar, va swi endli leswaku wanuna a não navela fazem o marido querer. a va lavi swi endli leswaku wanuna swi Quem está lava compreendendo I va na isso? Sucumaka. Há mulheres aqui na ku ri igreja vavasati la ni que kerekeni quando chegam em swaku casa, hi loko va za va fika mutini wa de vona como falam da leswi igreja, va vulisaka swona hi de como kereke falam da leswi va pregação, vulisaka swona hi de xumayelo como falam de tudo que acontece leswi aqui, va vulisaka swona hi hinkwaswo leswi endlekaka lani faz a pessoa ter va vontade, endla ku munhu a swi lava querer um dia até conhecer o a lava revelador. vusiku lin'we a tiva muhlawuteli Não, eu quero conhecer esse a na lava revelador. ku tiva muhlawuteli A loyi minha esposa está sempre a falar do revelador. mina ali khwavula Quem vula é este homem? kasi mani lwanuna E o teu marido há de vir para aqui. anuna wena ta ta laha Mas também por ver que você mudou. kambe ku vona leswaku na wena u cincile Você era muito a nervosa. wu ni mahlundzu A minchumu vulavulaka as namuntlha. coisas que você fala hoje E minchuma são kufa. coisas maduras Os teus pais, a vatsweli va wena você que é jovem, wena u nga muntshwa eles veem em ti va vona ka wena vida, a vutomi poder. a matimba As coisas que você a fala leswi u vulavulaka são coisas i minchumu i diferentes. minchumu ya ku hambana Vai com o anão é na o chinchila. nosso filho O mudou nosso filho mudou. o anão é na cincile O que ele fala tem vida. leswi va vulavulaka swi ni Quem está compreendendo I va na isso? Sucumaka. Você deve sair daqui. ku laveka kusuka laha Até os teus colegas no hambi trabalho va kuleka va wona ntirhweni ouvirem palavras de vida. kuleka va twa marito ya vutomi Afinal, quem é esse revelador? kasi mani muhlawuteli Quem é leyi esse pastor que ela está sempre a kasi falar? mani mfundhisi loyi ngo khwa vulavula hi yena Amiga, munghana wa mina amigo, munghana wa mina convida-me para a tua ni igreja. rhambi leswaku ni ya Eu tika quero kereke ya wena conhecer a tua ni igreja. lava u tiva kereke ya wena Valentes, tinena valentes. Quando o Espírito de Deus está sobre ti, loko moya xikwembu li ka wena você tem vida. u ni vutomi Então Jesus sentado tani ali, yesu na tshamisile ele leyeni conversava, yena a ele bula a falava. vulavula As palavras que saíam da boca a dele marito na mahuma nun'wini wakwe eram palavras com vida. a le marito ya vutomi Eram palavras Ale marito que transmitiam segurança. lama tisaka tiya Eram como se aquela pessoa fosse uma pessoa a swi crescida. xika ku munhu loyi ali munhu wa ku kula Quem está compreendendo? Que ao mesmo tempo swa ku hi nkarhi wa wun'we também percebia o que eles falavam. a swi twakala leswi va Quem está vulavula compreendendo? Irmã, nas A mãe e o pai foram procurar Jesus. mani wake ni papa wake fambi va mi lavetela Vai yesu com mfana loyi lá. esse rapaz Ai, nyamalali. desapareceu Talvez até bem vai vizinho. talvez virá aí com vizinhos Enquanto Jesus estava lá ku vuye swa le hala a conversar, a le hala ku buleni a falar de Deus, na vulavule a xikwembu falar do reino dos na céus. vulavule mfumo wa matilo Quem está compreendendo isso? Olha para quem está do seu lado. cuvuka loyi nga tlhelweni ka wena Olha para quem está do seu lado. cuvuka loyi nga tlhelweni ka wena Diga Jesus na tua vida. Ele faz diferença. Fala Jesus na tua vida. Ele faz diferença. O que você é agora, com o Espírito de Deus na tua vida, pode ser diferente. Se você é nervoso ou nervosa, fala de uma forma, se é mulher, fala. Se você tiver o Espírito de Deus, você vai mudar. Você será diferente. Se você é uma pessoa agitada, o Espírito Santo irá permitir que você seja agitado
da forma que Ele quer. Quem está compreendendo Imana isso? sukuma kale. Está vendo, por exemplo, a Dona Elina. Umbona Donelina. É muito agitada. Mas a agitação dela, hoje em dia, Namuhla kama siku. é em Cristo. Ika Kreste. Quem está compreendendo isso? Ela é agitada. Yena ka Tsama- kumi. Angatshamiseki. Ela é agitada. Está compreendendo isso? Mas em Cristo, Kapa ka Kreste. isso faz com que ela seja uma mulher abençoada. Mente ali só que vem o sato. Ajifunzulani. Quem está compreendendo Imana isso? sukuma kale. Kusaloku ngalika Yesu Quando você não tem uthlela Jesus, uyihlunzula você nos wayinyenyenza. entristece, você nos irrita. Kambe loko lika Yesu Mas quando você está em Jesus, nambi loko la agitado até quando você é aquela pessoa agitada, ele otwa matimba lwe. Quem está compreendendo Imana isso? sukuma kale. Está a sentir o poder, a Otua unção. matimba antoto. Quem está entendendo Imana isso? sukuma. Porque olha, Eu o kusalavisa. Espírito de Deus, A moya wa xikwembu. ele faz diferença Uveka kwambana. nas nossas vidas. Kautomela ina. Continuando no estudo. Veja que com 12 anos, o Senhor Jesus Cristo já se encontrava no meio de doutores, os ouvindo e os interrogando. Imagine se os doutores olhassem para a idade do Senhor Jesus Cristo. Eles não aceitariam que ele estivesse ali e nem que os interrogasse. Nós entendemos que tudo aquilo aconteceu por causa do poder e autoridade que o Senhor Jesus Cristo carregava. O mesmo poder e autoridade que ele carregava nos deixou ainda mais forte, porque ele disse em uma das suas palavras: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João 14, no versículo 12. Continuando. Veja na continuação de João 14, o Senhor Jesus Cristo ainda deixa uma promessa dizendo, 13: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Levante as mãos, Noshama voko. digam amém. Voko amém. Valentes, Chinena. Jesus, Yesu. ele nos deixou o poder, Ai selima timba. mas ele disse que nós faríamos mais coisas, Kamba valo leswaku tenta swin'wanyana. coisas maiores Munchumu yikulu. do que ele já havia feito. Kutlula leswi se na swi endlile. Quem está compreendendo? Imana sukuma. Talvez a tua questão é, homem de Deus, Por por que não acontece? Hayi ni swi nga endleki. Não acontece por causa da falta de santidade. Hikola ku xoteriwe ku Quem está kwentsimisiwa. compreendendo isso? Por causa da malícia, Hikola ka ku rhandza swilo. por causa da falsidade, Hikola mentira. ka mavunwa. Por isso que não acontecem as Hikola a coisas. swa ha endleki mchumu. O homem de Deus A wanuna wa xikwembu pode até acreditar, a nga kholwa, pode até ter fé, a nga ve ni ku pfumela. mas a minha fé apenas Kambe ku pfumela ka mina ntsena não vai curar um ku incrédulo. nga ta hanyisa munhu wa ku ka a nga Quem pfumeli. está compreendendo Imana isso? sikumaka. Não vai curar o Ku nga ta incrédulo. ku hanyisa munhu wa ku ka a Eu nga posso pfumeli. ter fé. Mina ni nga ve ni ku pfumela. Valentes, Tinena. valentes. Nena. Por isso que Jesus perguntava sempre: Hikola ni Yesu a vitisa minkarhi hinkwayo. você tem fé? U ni ku pfumela ke? Quem está compreendendo? Imana sikumaka. Porque não era só chegar na pessoa, Kusanga ali ku fika seja ntsena ka curado. munhu. Ah, hanya. Jesus perguntava, Yesu wa vutisa. você crê? Wa pfumela ke? E a pessoa A acreditava munhu a kholwa ka leswi. ou manifestava a fé. Kumba vonakalisa ku Mas pfumela kwakhe. revelador, tem aquela mulher que tocou na orla do vestido de Kuri Jesus lwasata a nga thinta swiambalo swa e foi Yesu. curada. A hanya. Aquela mulher foi curada pela A unção, lwasata a hanyisiwe hi ntoto. porque o vestido que Jesus trazia, Hikusa a no nkhathi lowu Yesu na wu corpo dele, tisa emuzimbeni wakwe. só por estar no corpo, Ntsena ku va wu kumeka emuzimbeni. tudo que nele se encontrava Hinkwaswo ka yena na swi kumeka. tinha unção, A swi ni poder ntoto, a matimba. para poder libertar. Leswaku swi ta chiwisa. Quem está compreendendo Imana swi isso? kumaka leswi. Em nome de quem? Evitweni la mani. Razão pela qual, Hikwalano se você tem unção, loko wena u ni ntoto,
Até as coisas que você pega nambe muchumu leyi u khomaka yona podem ter unção. yi nga ve ni ntoto. Você pode transferir U nga o posa- poder naquelas u nga coisas. posa matimba para Quem muchumu está leyi. compreendendo? Imasukuma. Por isso você traz água, Hikuva ni tisa mati. tocamos na tua água, abençoamos, Tintha wena makatekisa. transferimos a nossa unção para aquela Hi água. posa ntoto wa hina ka Quem mati la está wena. compreendendo isso? Imasukuma Em nome de quem? Aquilo que você vê, Leswi swi vonaka a pessoa tirou sapato A muna na xivili igreja, xifambo kerekeni. atirou nos a crentes, xumetelaka vakreste tirou gravata, tirou nos crentes. asatayi Não é mentira às vezes. a hi mavunwa makambe Vejam só isso, às vezes. O que acontece? ku enceka yini A pessoa, a munhu por causa da unção que está nela, hikwalaho ka ntoto u nga ka yena até o que ele carrega, o que ele traz, hambileswi a rhwalaka kumbe Também tem unção. naswona swi ni ntoto quem está compreendendo? Em nome de quem? Está vendo? Você vê o meu microfone. u vona microfone lowu Você não vê, você só vê microfone, a esponja, u vona xiponci etc. hinkwaswo leswi Mas os demônios, kambe a madimoni feiticeiros, a va loyi escutem, yingisani kahle leswi eles veem fogo aqui. ma vona ndzilo laha Quem está compreendendo Imana isso? sikumaka. Por isso há espíritos que quando manifestam, hikwalaho ka saem, moya loko yi huma eles não aceitam aproximar, a hi pfumeli ku tshunxekela porque eles só vê fogo. loko swo vona ndzilo Vou vona ntsena, ndzilo. swo vê fogo Quem está compreendendo Imana isso? sikumaka. Então, quando você é um crente loko li que mukreste acredita wa ku kholwa na autoridade ka nawu que o homem de Deus carrega, wanuna xikwembu a rhwalaka você wona não olha para a idade daquela a wu pessoa, cuvuki ntlangu wa munhu você luyani não olha para a estatura daquela a wu pessoa. cuvuki matshamelo ya munhu luyani Então, a partir do momento kusukela ka nkarhi em que você se aproxima dele, lowu tshunxekelaka ka yena o poder que está nele, a matimba ma nga ka a yena autoridade que está a nele, nawu lowu nga ka yena se reveste em você. u tiambexa E ka a wena partir daquele momento, kusukela ka nkarhi a lowuyani tua vida a muda. vutomi lona la cinca Quem está compreendendo Imana isso? sikumaka. Em nome de quem? evitweni la mani Por isso vocês veem, hikwalaho ni n'wina ma swi vona pessoas que entendem sobre unção. vanhu lava yi kumaka mhaka ya ntoto Um dia, a siku limwe nós vamos explicar sobre hi unção. ta hlamusela mhaka ya O ntoto problema é pessoas que não estiverem preparadas. makhambi mhaka ya Se vanhu nós lava va nga ta explicarmos va lulamanga. sobre unção, loko hi hlamusela mhaka ya ntoto vão ficar meio a atrapalhadas, vanhu a va lulamanga va ta tshama meio va atrapalhekile fanáticas. Porque a unção, hikusa ntoto se a pessoa não prestar atenção, loko munhu a nga a unção pode fazer com que a pessoa a ntoto u nga endla leswaku munhu se sinta o tal. u nga endla leswaku munhu O a tibyela atal. leswaku yena hi yena Quem está compreendendo i mana swi isso? kumaka Porque quando você tem unção, hikusa loko ni ntoto o que acontece com vocês lá em casa, leswi lá, endlekaka na n'wina hala kaya só vai me cama me essa coisa encontro. de ser apertado Já não pescoço, acontece mais. a swi ha enceki Quem está compreendendo isso? Quando você tem unção, loko ni ntoto mesmo visita, você não vai receber facilmente. hambi ku pfuxeliwa u nga ta pfuxeliwa hi ku vevuka Está compreendendo? wa swi kuma Porque quando você carrega unção, hikusa loko u rhwala ntoto até familiares que vierem para te visitar, hambi maxaka lama nga ta tela ku ta ku pfuxela se tiver isto, loko a munhu a ni leswi ainda na entrada, hali nyangweni otlela, a pessoa volta akuhuma ntakuvona, saia para outro ver aí não por ngeni. que você não entra Quem está compreendendo? Emana sikumaka. Então a pessoa fica no lado de fora da a munhu a casa. tshama handle ka muti Mas quando tenta pedir licença, kambe loko a zama ku gonga xipfalo bater a tua a porta, ba xipfalo xa wena ou tua kugwiritiwa. a pessoa é eletrocutada Porque aquela porta você passou, tocou. hikusa xipfalo xa u khalutile Então só por você ter tocado a unção está lá. a swo hi ku thinthile a ntoto se hala Quem está compreendendo? Há uma senhora, foi no domingo, né? Não, foi na terça ou quinta? Quinta-feira, às 12. Então ela vinha, a outra ela estava bem antes de manifestar. sim era de manifestar Só meteu o pé na igreja, o nghenisa nenge kerekeni começou a a manifestar. sungula ku humeliwa Quem está i compreendendo? mara swi kumaka Por quê? a yini Há unção neste ku ni lugar. ntoto la ka ndhawu Por isso leyi você ouve pessoas que dizem: hikuva ni twa vanhu lava ngo fui para a igreja, ni yi kerekeni só por ter entrado me senti bem. ntsena ku va ni nghenile se ni titwi kahle É a unção, i ntoto o poder. a matimba Quem está i compreendendo? mara swi kumaka Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. evitweni la vusiso Por isso, há pessoas que você vê, de repente a pessoa está a manifestar. onaka kola na kola munhu O que está a acontecer? ku endleka yini Só a cadeira onde a pessoa se encontra. ntsena xitshamu lexi munhu a nga Há tshamela ka xona poder aí. ku ni matimba la Quem está compreendendo? Eu acho que ele é maga, já é o maga. Onde você está sentado? lomu nga tshamisa kona
Quem está a perceber isso? Então, carregar o nome de Jesus agora lá vitu la Yesu já faz diferença. sekuveka kuhambana Quem está compreendendo? Mas, Então, não olhe para a pessoa ungachivuki munhu e dizer porque a idade. ukwahi kola kantanga Até Jesus só tinha 12 anos. hambi Yesu a 12 wa malembe Mas o ntsena. que ele falava trazia vida. kambe leswi na vulavula swi tisa vutomi. Quem está compreendendo? Em nome de quem? Vamos terminar. Então não despreze aquele que pede por você, em nome de Jesus Cristo. Você pode pedir por você mesmo, mas existem aqueles que foram escolhidos por Deus para intercederem por ti. Nota bem, ora o homem de Deus que tem lhe guiado, reverencie o homem de Deus que tem lhe ajudado na conexão com o seu Deus. Mateus 10, no versículo 41. Peço para que leia. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de quem? Profeta. E aquele que recebe o justo na qualidade do justo, também receberá o mesmo. Quem está compreendendo? Então, para dizer que este versículo não fala só dos homens de Deus, não fala só dos profetas, até você que é justo, você que é justo, quando a pessoa te recebe, terá galardão. se a pessoa te recebe você na qualidade de justo, quem está compreendendo isso? Aquela pessoa é abençoada porque recebeu uma pessoa justa. Quem está compreendendo? Valentes, eu não sei se acontece com vocês. Existem pessoas aqui na igreja que quando aproximam-se de certas pessoas, depois que elas saem, aquela pessoa por vezes até liga ou manda mensagem e diz: sabe, desde que você veio para minha casa, eu me sinto bem. Você saiu e já estou bem. Quem está compreendendo isso? Com quem já aconteceu isso? A pessoa lhe ligarem porque com quem estava a conversar lhe transmitiu vida. Quem já lhe aconteceu isso? A pessoa ligar e dizer: olha, quando eu estou contigo eu me sinto diferente. Sabe, você é uma amiga boa, você é simpática. Só de você estar com aquela pessoa. Por isso não são muitas pessoas, porque não é para todos. Quem está compreendendo isso? São poucas pessoas que conseguem mudar a situação de alguém. Quem está compreendendo? Você chegar em alguém, você não lhe deu nada, não lhe deu dinheiro, você não ajudou em valores monetários, mas só por você ter conversado com aquela pessoa, você transformou o dia dela. Quem está compreendendo? As suas palavras são maduras. As suas palavras têm vida. Quem está compreendendo isso? Valentes. Valentes. Se ainda não te aconteceu, então você não carrega Jesus. Você ainda não carrega o nome de Deus. Tem que vula. As pessoas devem falar. As pessoas devem falar. E até dizerem para as outras pessoas: vai ter com fulano. Não, fulano tem bons conselhos. Fulano, só de falar contigo você fica bem. Quem está compreendendo isso? Porque você apresenta a vida para as pessoas. Faça diferente. Viva diferente. Quem está compreendendo isso? No nome de quem?
Mas perceberam isso? musikumile leswi Faça com que as pessoas falem. endla leswaku vanhu va Vulavule. vulavula que as pessoas falem Mas que falem boas coisas. kambe va vulavulisa swinene É, mana lweyi. aquela mana Hi sali humula. para descansarmos Leswi a nga famba. assim que foi embora A ku hemba kwakhe. como é mentirosa Porque há pessoas que quando se aproximam, quando vanhu va ku lova tshundzekela começam a mentir. va sungula ku hemba Começam a falar coisas que não va vula minchumu ya existem. ku va kona yi kona Quem está compreendendo mana isso? swi kumaka Foi antes de ontem. i ve tolweni Eu depois me lembrei que eu também mentia. ni nga mi se ni dzumuka swa ku phela ni hemba A ni nga gwendi ku khanela nchumu ni nga yingeseli. loko se quer falar nada sem O acrescentar dapitar lá me chamar com a existir. tinha que andar a acrescentar coisas que nem existem Mas sabe, kambotiva vamos ser sinceros. a veni ntiyiso Meter um bocado de mentira às vezes anima. a wu nghenisa nyana a wu engesela nyana swa swa Loko nandziha o xi engesela. quando você acrescenta Ixi, xonga. Sabe? Há pessoas que quando você lhes fala a verdade não acreditam. quando vanhu loko va byela ntiyiso va Tem que vai embelar nhana com som. Quando você mente, você deve vão loko acreditar. muta swi vona ta kholwa mu Verdade, verdade, não é fácil a pessoa a ntiyiso acreditar. ntiyiso munhu a nga kholwi Quem está compreendendo isso? A pessoa gosta de você tentar fazer como se estivesse no filme. a rhandza u swa xinge hu va nyana ka filmi Quem njhe está compreendendo i isso? mana swi kumaka Você sabe wo wa swi tiva que falaram swa ku va vulavulile e até te mandaram embora. va tlhela va ku hlongola Você chega lá, ku fika hala eu não sou qualquer um. mina Eu não brinco. mina ni tlangi mina Eu até lá, quando começaram a falar, nakamba va ka sungula ku vulavula eu só tentei esticar uma yo chapada. zama ku gwemba nyana mpama Não leyi falaram mais a va nada. ha vulavulanga nchumu Você não está a dizer que te deram a wu chapada hlaya swa ku e biwile você saiu a correr dali. u suka ku tsutsuma leyi Ou engesela nyana só com swi ta aumentando um bocado xixonga. para embelezar Está compreendendo isso? wa swi kuma leswi Mas você deve ser uma pessoa que carrega ku Deus. ve munhu lowa ku rhwala xikwembu A pessoa que falar contra ti, a munhu lançar loyi a nga palavras, tlanganisana na wena por byela causa marito do Deus que você hikwalaho ka carrega, xikwembu lexi rhwalaka xona aquela pessoa deve ficar a mesmo munhu luya ku le ka até arrependida. a tisola Por que eu falei aquilo com aquela a yini ni pessoa? vulavulile leswi na ximanyana Quem está i compreendendo? mana swi kumaka Porque você carrega o nome de Jesus. u rhwala vito la yesu Quem está compreendendo? i mana swi kumaka No nome de quem? Então, olhem para mim. lavisani mina Aprenda a valorizar dyondza ku nyika o lisima poder a matimba que existe lawa ma nga kona no homem de Deus, ka wanuna wa xikwembu numa mulher de Deus, ka wansati wa xikwembu independentemente da idade. Quem está compreendendo isso? Porque por vezes as pessoas acabam perdendo. ku se makhambi mani va gama se va luza Temos esse projeto agora, hi ni projeto leli swoswi de casa em casa. la ku nghene muti ni muti O sal está ali a ser a consagrado. munhu loyi u nga tlhela loko ku Sem demora, temos o projeto casa a ku nga casa. le khale la ku nghene muti ni muti Casa a casa, a ku nghene muti ni muti só de entrar um homem de Deus ungir o sal, a nghena wona xikwembu a ku tsimisa hi munyu as coisas a minchumu vão acontecer. hi te enceka Quem está compreendendo isso? Nós temos o plano deste hi ano. ni makunga ku lembe leri Terminarmos enquanto hi gama ku entramos na casa de todos. hi ngheni ka mimiti hinkwerhu Kungeniwa ku celiwa munyu. entrarmos lá e entrarmos o E sangue embula xigadzane xi nga eles kona. entrarmos garrafas que lá se encontram Você há de ver. muita swi vona Há de ouvir testemunhos ta aqui. twa vanhu va khensa la Pessoas a falar. vanhu na va vulavula Valentes. tinena Há pessoas aqui ku ni vanhu la que... Como é que eu posso dizer? ni nga hlaya Há pessoas aqui ku ni vanhu lani que antes de conhecerem Jesus, va veke se na tiva yesu já tiveram as suas casas vedadas, va ve ni mimiti ya vona yi biwile mas de uma forma obscura. kambe hi ndlela yo fihlakala Está compreendendo wa swi isso? kuma leswi Chamaram talvez bruxo, va vitani a munhu wa ku tirha chamaram pessoas das igrejas va tradicionais. vitana vanhu lava tikereke ta ntumbuluko E aquela pessoa foi para lá, a munhu loyi a yi hala olha para cá, lavisana leni e foi enterrar coisas. a famba a yi chelela swilo Enterrou amuletos, a chelela a swilo swa a raízes. timintsu Então, aquilo leswiyani faz com que haja um choque. swi endla leswaku ku ve ri xoke Quem está compreendendo? Aulozanga. Não sonhou nada. Conta, se teve um sonho, fala para nós podermos desenvolver o sonho. Aulozanga tinha um. Mas o sono foi tranquilo.
É que a mana estava muito relaxada. Acho que dormir na igreja agrada, né? Já não chega hoje pela igreja. É que há pessoas que dormem mesmo, vai tela. relaxam. Como é que é? Ah, o outro não há como evaluar. É só não ser, porque há que não ser apertado e ser. Porque quando só com ela, para não vou rede lá pagar. Por causa da unção te mexe contigo. Então há pessoas que têm casas que trazem um choque. Nós damos coisas na igreja, a pessoa leva para lá, mas não acontece nada. Quem está compreendendo? A maior parte de vocês chamaram pessoas antes de conhecer Jesus. E tem coisas enterradas. Você que está a alugar, você até pode falar, homem de Deus, eu estou a alugar. Será que o que te fez você estar lá não são raízes? Você sabia que aquela casa não é boa, mas você foi para lá porque havia raízes. Te chamou, vem. E você está lá. Quem está compreendendo isso? Em nome de quem? Fiquem de pé, por favor. Fiquem de pé. Então preste atenção. Busca Deus na tua vida. Quem está compreendendo isso? Em nome de quem? Na nossa, como é que é? Na nossa área temos muitas idades. Falo da área pastoral. Não falo dos servos, assim, agentes e tal. Temos, quem tem a menor idade? Acho que é mangolezinho. Quem? Acho que é mangolezinho. É mangolezinho, né? Tem quantos anos? 16 ou 17? Tem 16, 17. 17. Então, veja só essa idade. Vou na Tangali. Se a pessoa não tiver fé, há de olhar para aquela pessoa. Derso tem quantos anos, Derso? Acho que é a mesma idade. Mesma idade, né? Há de olhar para aquela pessoa. Lui. Essa aqui. Alguém fone. Não pode me ajudar. Quem está compreendendo? Porque há pessoas que estão acostumadas a entrar naquelas igrejas onde o pastor é aquele de barriga grande. Quando a curila lhe culo. Barriga grande. O amalemfo, e a ampasha. E barba branca. Ndoka canla wa ndondoza. Só de falar tem uma voz grossa. Aleluia, amém. Aquilo ali é por causa da barriga. Como é que é? Quando a pessoa já começa a falar, a pessoa diz que é um fundice mesmo. Essa aqui é pastor. Está compreendendo isso? Mas o pastorado não está na estatura. Está no nome que a pessoa carrega. Quem está compreendendo isso? Em nome de quem? Porque se você quiser ver, mesmo o evangelho nem tem barba. Está compreendendo isso? Não tem barba, mas tem pessoas que são abençoadas. Quem está compreendendo isso? Há pessoas que dão testemunho por causa dele, mas não tem nem uma barba sequer. Está compreendendo isso? Mas o nome que ele carrega é que faz com que ele seja forte em espírito. Quem está compreendendo isso? Em nome de quem? Então, louco Julieta, ela não é malempo, não é teca-teca. Está compreendendo isso? Então, a malempo estou com uma reveladora, só agora não se lembra fananhara, pelo menos. Está compreendendo isso? Então, você não pode estar à procura de barbinhas. Procura o nome que a pessoa carrega. Quem está compreendendo isso? Em nome de quem? Então, procura o nome que a pessoa carrega. E eu vou te falar uma coisa. Os jovens, a Bíblia fala, os jovens, eles conseguem correr. Os jovens têm vida. Quem está compreendendo? O problema do jovem é que Satanás também entra fácil no jovem. Porque o jovem ainda quer experimentar coisas. Mas só que Satanás ele brinca com todos. Por mais que você é uma pessoa grande, se você não tiver uma mente de Cristo, é a mesma coisa. Quem está compreendendo isso? Então procura
chamar esse Deus navetela kuvitana na tua xikwembu vida a vutomi bya wena para que haja diferença. leswaku ku ve ni ku hambana Governo com ambana. para que haja diferença. Quem está compreendendo isso? Em nome de quem? Há pessoas que me conheceram também eu sem barba, nem uma Ku na lava nga barba. ni tivana ni nga na nele pfula lin'we Mas quantas coisas fizemos kambe swi ngaki hi nga swi endli anos atrás? malembe ndzhaku Quantas coisas? i swi ngaki Quem está entendendo isso? Então, para dizer que para ku hlaya leswaku não está naquilo que é estatura, mas é no nome que nós kambe carregamos. xi le ka vito leri hi rhwalaka lona. Amém? Amen. É o nome que nós carregamos. I vito leri hi rhwalaka Então lona. respeite isso, hlonipha leswi valorize. swi nyikile nsima. Eu estava a falar foi quando? Foi na quinta-feira, se não estiverem falha, acho que 12 ou 18 horas. Onde então tínhamos uma jovem. A hi ni mutshwa Praticamente acontece sempre aqui na igreja. leyi ni cheka minkarhi hinkwayo la Talvez eu kerekeni. pergunto, onde é que vocês apanham essas na pessoas twisisa swa ku mba kuma kwini vanhu que lava vocês nos trazem aqui na igreja? mu hi tiselaka la kerekeni. A pessoa só vem para a igreja, nem ora, A munhu wo ta kerekeni u khongelanga não faz nada. a nga endli nchumu Vem aqui à frente. tani haleni A pessoa fica sozinha lá a atrás, nga não. tshamisa wuswaki hala ndzhaku hala. Valentes. Quando você veio com a pessoa, você disse que ia para onde? loko tani munhu kasi u mu byeli leswaku mu ya kwini Você não falou para a pessoa que vinha para a a mu igreja? byelanga leswaku u ta kerekeni. Já por que quando nós chamamos para frente para podermos orar? hayi loko mi vitani hi ku tani haleni hi ta khongela Ah, estou bem aqui mesmo. a ni kahle kola. Aprendam a ensinar as pessoas. dyondzani u dyondzisa vanhu Porque há pessoas que nós vamos pensar que elas são ku feiticeiras. ri lava hi nga ta mi leswaku phele va loyi Que elas estão aqui só para amarrar a igreja. va lani ntsena leswaku va ta boha kereke. Está compreendendo isso? wa swi É kuma sério. O que ele faz? Nós estamos a orar, a pessoa está lá sozinha, sentada, a munhu isolada. a tshame wuswaki hala Vem aqui à frente. tani haleni Não, estou bem aqui mesmo. nada ni kahle kola Nós vamos botar fogo, ta nós. chela ndzilo. Está compreendendo? A pessoa quando sai de casa, vem para a A munhu igreja, loko a suka sabe a ta que vem kerekeni, orar. wa swi kota ku ta khongela. Anga kona uma que bata ungata la Ninguém igreja. sai de casa para vir fazer tempo Louco na leva com igreja. ungata. Se você quiser fazer Tem tempo, aqui, tem esse complexo aí. Aí vendem pizza, eu acho essa uma pizza. vendem frango, vendem muita coisa. Vai Mas ungatar ali. Aqui não é o lugar de Lá ungatar. na indawo ku hungata Acá com la. ungata, mas também não é com ungatissa. É para macuchincha. É para te mudar. Quem está compreendendo isso? Então, louco leva com Se ungata. você quiser fazer tempo, Procura um lugar para se divertir. lá vai ter lá indawo onde eu tá tlangela kona. Amém? Aqui não é lugar de divertimento. Lá na indawo ku hungata. Aqui tem tudo aqui. Lá no kuni Há hinkwaswo. momentos de seriedade, concentração, há momentos de alegria. Sim, cara, Todos os saca. momentos são de alegria. Mas tudo com o seu tempo. Kambe nchumu Quem está compreendendo isso? Em nome de quem? Então essas pessoas às vezes precisam mesmo ser educadas. vanhu lava swi laveka ku va kawukiwa. Porque talvez entrou na igreja, Loko se makama ngheni kerekeni viu o pastor, ah, a wu ni mfundhisi. me disseram que ia me ajudar, afinal é Va ta aquele ta ni pfuna. menino aí. Kasi i mfana luya. Você fica sem saber o que a pessoa tem na mente. Ho kamba swi nga swi swa ku munhu loyi ni yini nhlokweni. Quem está compreendendo isso? Há uma senhora que Kuma mana wo karhi lhe encontramos na igreja de hi Maraquene. mi kumi ka kereke Marakwenu. Tínhamos uma vigília em Maraquene. A hi ni vigila Marakwenu. Escutem, Yingisani. aquela senhora, Mamani luyani. quando chegou o momento de fazer bafo, Loko fika nkarhi wa ku hamba xifuta. era o primeiro dia, como é que era o segundo dia, né? Sim. Era o segundo dia dela. Não. Ela disse que Começou havia numa começado um dia antes, Na né? quarta-feira. Numa quarta-feira. Exatamente. Havia começado numa quarta-feira. Mas ela disse que ouviu dizer que havia vigília Sim, sim. na igreja. Então acho que ela foi para conhecer a igreja. E disse que falou com um pastor dali, Exatamente. só não sabia quem. Então, ela não esteve no culto. Ela foi atendida. Mas não lhe falaram que havia uma vigília. Mas as pessoas que ela ouviu a conversar falaram que havia uma vigília na sexta-feira. Então ela carregou os filhos A dela rhwali vana va yena. e foram para a vigília. Va ya ka vigila leyi. Mas só ouviu falar da igreja. Kambe wo twa va vulavula hi kereke. Valentes, Tinena. aquela mulher quando esteve na vigília, N'wansati loko a kumeki hala ku eu xisika. falei para ela, Ni yo mu byela. a senhora não traz balde, eu não sabia que era a primeira A vez. ni nga swi swa ku sungula. Ela disse, não, A ku nada. é meu primeiro dia a participar de um culto aqui. No sungula ku nghena ka nkonzo. Eu perguntei a ela, mas a senhora quer fazer bafo? Loko a swi lava ku hamba xifuta. Ela disse, sim, eu A quero. ku ene na swi lava. Então, só por eu ter falado com ela, Ntsena ku va ni vulavula na yena. Deus começou a falar comigo. A xikwembu xo sungula vulavula na mina. Preparamos o balde, o pastor deu o balde, ela fez Mfundhisi a bafo. mi nyika xibakitana a hamba xifuta leyi. Então, quando ela faz bafo, Loko ya tudo futa leni hinkwaswo. termina.
No momento da profecia, Ankarhi wa xiprofeto. então o Espírito Santo A moya ku ntsima. falou comigo. Yo vulavula na mina. Fala isto para Vulavula aquela leswi mulher. leswi ni leswi byela lwansati. Eu falei para ela. Ni yo vulavula ni mu byela. Ela começou a chorar. A sungula ku rila. Porque era o primeiro dia. Eu não conhecia ela. A ni nga mu tivi. Mas comecei a falar tudo aquilo que ela Kambe ni estava sungule ku vulavula vivendo. hinkwaswo leswi na swi hanya. Mas sabe o que permitiu que Deus falasse dela? Swa ku ncini leswi Xikwembu xi nga pfumela swa ku vulavulisiwa hi É yena. por causa da sede que ela tinha I hikwalaho ka torha leli na rhwala. na casa de Deus. A mutini wa Xikwembu. Ela estava a participar do culto. Yena a kumeka phakathi ka nkhono. Não era uma pessoa que vinha ver. A nga li munhu loyi na tela ku ta Ela swi vinha vona. participar do culto. A va ta nghena ka nkonzo. Então, aquilo ajudou aquela mulher Leswi a swi mi pfunile e lwansati. fez com que aquela mulher Swi endle leswaku lwansati tivesse vida. a ve ni vutomi. Então ali oramos, Leyi hi khongelile. então manifestaram espíritos, Ku huma mimoya. saiu muita coisa, Ku humi michumi yinyingi. muita coisa. Hi swinyingi swi nga huma. Mas então havia um outro jovem, Kambe a ku ni muntshwa mun'wanyana. então perguntaram para ele, não fazes bafo? Va vitisiwe swa ku a wu hambi Ele disse, xifuta. estou bem, A ku hami ni bomi. não tenho nenhum A problema. ni na mhaka mina. Mas quando você vê o estilo dele, é um miserável Loko jovem, u vona phela coitado. munhu wa ka nga le ka nchumu. Você vê que este aqui está a sofrer, Mas apelo leu mas tem um xaniseka. orgulho barato O do ti byela- Satanás. o ti byela swa mpfumawulo swa ka Vamos Satana. ver no pela acho que fundo se combi jamba, não sei, Essa aqui alguma talvez é um coisa. bandido, alguma coisa. Está ali o jovem. Eu depois disse controlem-se porque talvez venham para roubar. Loko a mi vonile talvez a tele ku ta Ele diz yiva. que está bem na vida dele, Ala bom, mas mas como olhem para ele. Mas hi nga mi chuvukani. Pode ser um que está a vir aqui para carregar o celular das Talvez a tele ku pessoas. torhela Não vou mafoni na ya vanhu. casa. Vejam Quem está compreendendo? Nós estamos a dizer que desprezamos as pessoas pelo vestuário, va não. xanisa vanhu hikwalaho ka maambalelo. Mas a pessoa diz que está bem, Kambe munhu ala le não kahle. tem problema, Angana timali. mas você vê que esta pessoa está sofrendo. Mas o Chão homem seca. só que está a sofrer. Quem está compreendendo isso? Um vai subir a casa. Essa aqui não está bem. Então não fez bafo. Anga futanga. E eu acho que Deus até ficou triste comigo. Acho que eu me chikwati na mina. Eu não me dei o luxo. Deus queria falar a não te Acho que distrair. eu vulavula eu. Deus não fala comigo. Acho que eu me vulavula na Eu mina. não quero ouvir nada daquele homem ali. Anda ku twa nchumu mhaka ya munhu luya. Acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso. Eu me distraí para não ouvir Deus a falar. Está compreendendo isso? Eu confesso, eu olhei para Eu ele me chuvukile. e Deus começou a querer falar. Eu disse, Deus, por favor. Eu comecei, no segundo e depois desapareceu. Deus viu que esta aqui não quer ouvir nada. Está compreendendo? Wasukuma. Nós não podemos levar a pérola preciosa e dar aos Ngati porcos. kiri li sima hi nyika tinguluve. Não podemos dar o pão das crianças aos Paula cachorrinhos. vatsongwana swintswanyana. Há pessoas que precisam das minhas Ku ni vanhu palavras lava lavaka marito ya mina. para poderem ter vida. Leswaku va ta vi ni vutomi. Quem está compreendendo? Então não posso levar palavras Ni nge preciosas teki marito ya le sima. e dar a alguém que nem precisa. Nyika munhu wa ku ni ma lavanga Quem está malava. compreendendo isso? Em nome de quem? Levante as mãos.